Fala pessoal, aqui é o Rubens do Carmo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Microsoft Project e hoje a gente vai falar sobre análise de valor agregado no Microsoft Project. Eu vou simular aqui alguns cenários para tirar algumas dúvidas de diversos alunos meus para poder tentar explorar algumas falhas e alguns erros que eu vejo que muitas pessoas cometem, né? Eu recebo diversas mensagens, diversas dúvidas dos meus alunos e muitas delas são com o mesmo problema. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tentar esclarecer um pouco de alguns destes erros, né, e destas dúvidas que são comuns. E eu espero que esse vídeo seja útil para você aí que fez o meu curso, que está fazendo, né? E para você também que ainda não fez, fica a dica aqui para poder fazer o meu curso de gerenciamento de projetos com Microsoft Project Professional. Tá lá na Udemy, só buscar lá Rubens do Carmo que você vai conseguir encontrar o meu treinamento completinho lá, tá? Então vamos para cima, né? Eu abri aqui o case do projeto Vídeo Institucional, que é o mesmo arquivo, né? Que é o mesmo case que eu utilizo no curso. A única diferença é que ele tá com um cronograma um pouco mais atual. Esse arquivo está agendado em 2020, porque eu estava utilizando ele nas versões presenciais do meu treinamento. Então, provavelmente ele não vai estar 100% igual ao que você pode ver aí no meu curso da Udemy, mas isso não tem problema. O que a gente vai simular, o que a gente vai analisar aqui é a mesma coisa e eu espero que ajude vocês aí a não cometerem estes erros mais. Então vamos entender aqui, né? Eu estou com o projeto aberto com duração atribuída, recursos atribuídos, né, calculando o meu trabalho e também o meu custo nessas tarefas ao longo do tempo. E também tenho aqui a minha exibição de valor agregado, tá? Você pode aí desenvolver a sua tabela, mas fica aqui o meu alerta para que você tenha bastante atenção em alguns campos. E o principal deles que vai dominar aqui tudo que a gente for fazer na nossa tabela de valor agregado é o campo cota, que eu renomeei aqui no meu project para valor planejado BCWS. Então, a minha primeira sugestão para você que vai trabalhar com valor agregado e está tendo algum tipo de problema é colocar a setinha aqui na coluna em cima do campo, porque ele vai aparecer a descrição. Então, você consegue ver, né, fazer a leitura ali do que o campo faz, né, que tipo de cálculo que ele executa, e também você consegue saber qual que é o nome do campo real, caso ele tenha sido renomeado. No meu caso aqui, ó, ele está entre parênteses ali, cota. Se a gente ver aqui no meu CPI, por exemplo, você vai ver que ele está entre parênteses IDC, que é o nome dele no project em português, que é o Índice de Desempenho de Custo. Então a minha dica inicial é que você, sempre que tem alguma dúvida em relação ao que um campo está fazendo, passe a setinha aqui em cima e confira se o campo está certo, se é o campo mesmo que você está procurando, né? A informação, e também, caso você tenha dúvida da fórmula, do cálculo, você também vai conseguir descobrir. Então, por exemplo, o campo VAT, que é um campo que muita gente me manda mensagem perguntando por que o valor está negativo, ele explica aqui, ó, o que ele faz, né, que é a variação ao término. Ele mostra a diferença entre a OAT, que é o orçamento ao término, né, seria a nossa linha de base, tá, o Budget at Completion, e a EAT, que é a estimativa ao término de uma tarefa. Então aqui embaixo ele mostra a fórmula, que é o VAT é igual a EAT menos EAT. Isso aqui está errado em Project. Erro da Microsoft aqui, pessoal, já encontramos uma falha. Erro aqui de tradução, provavelmente, viu? A diferença então é o custo da linha de base, na verdade, menos o EAT. E o EAT é o cálculo aqui da estimativa ao término. Então essa variação, ela é a variação da estimativa ao término. Então o que acontece? Como eu não estou com linha de base salva nesse arquivo, minha linha de base, meu custo da linha de base é 0, né? Se a gente adicionar o campo aqui, custo da linha de base, você vai ver que ele está zerado. Se o meu cálculo é o custo da linha de base menos a estimativa ao término, que, como eu não tive nenhum lançamento
de performance atribuída aqui no meu projeto, né? Não tem o BCWS definido ainda, não tem valor agregado calculado. A minha estimativa ao término é a mesma do meu custo, né? Do meu projeto, que está o custo estimado. Então, ele vai pegar 0 menos a estimativa, né? Que é o custo aqui do meu projeto no momento, e ele vai ficar com esse valor negativo. Por isso que toda vez que você abre o arquivo, adiciona o campo variação ao término e ele está negativo, então você já sabe que é só você adicionar a coluna custo da linha de base que você vai ver que ele está zerado. E assim que a gente salvar a linha de base, a gente vai ter informação nesse custo e aí essa variação tende a zerar até o momento em que a gente começa a fazer lançamento, ele começa a identificar o nosso desempenho, que se ele tiver ruim, a nossa estimativa no término vai ter variação, vai ter variação aqui de valor, né? Se a performance estiver ruim, esse custo tende a aumentar, essa estimativa, e aí a variação vai apontar justamente essa diferença aqui entre aquilo que a gente planejou e qual que é a nossa estimativa para terminar. Então aqui é a variação da estimativa, diferente da variação de custo, que aqui você vê essa variação, por quê? Que ela não está negativa. Porque a variação de custo é o custo menos o custo da linha de base. Está escrito aqui no campo, aqui embaixo. Então, é o inverso. É o custo que a gente já tem, né? É só você pegar a coluna custo e você vai ver que é ela menos o custo da linha de base. Então, a variação do orçamento, ela faz o cálculo inverso. Então, por isso que aqui ela não está negativa. A variação do orçamento não, desculpa, a variação do custo. Para algumas pessoas esse campo funciona melhor, ele deixa um pouco mais claro aqui essa exibição. Então, tudo vai depender daquilo que você quer enxergar, tá? Então, não tem critério, né? No curso eu fiz um exemplo, um modelo de planilha, mas você pode ficar à vontade ali para trabalhar com os campos que você acha que faz mais sentido para você no dia a dia aí da tua empresa, do teu projeto. Então, beleza. Voltando aqui, a gente está com o BCWS totalmente zerado e é óbvio, a gente não pode esperar nenhuma informação aqui enquanto não tiver com a linha de base salva. Qual que foi a primeira coisa que a gente aprendeu, né, no curso quando a gente vai falar em executar medições? Salvar a linha de base. Então a gente precisa se certificar de que a nossa linha de base está salva. E aqui vem o segundo erro, né, a segunda dúvida que eu recebo muito e que às vezes a solução acontece aqui, tá? Tem muita gente que salva a linha de base, depois vai lá, faz modificação, atribui recurso ou altera valores, né, e esquece de atualizar a linha de base. E aí o BCWS não vai mostrar. Então vamos simular esse erro aqui, esse cenário. Eu vou criar aqui embaixo uma tarefa teste. Vou colocar 5 dias para ela de duração. Cinco dias, né? Ela tá aqui bem no início, né, do projeto. E vou atribuir um recurso qualquer aqui. Não tem problema aqui, não vai fazer muita diferença. Vou pôr o cameraman. Vou atribuir o cameraman, 100% das unidades. Olha lá, já me deu um custo de R$4.000 em um trabalho de 40 horas. Só que qual que é o ponto aqui onde as pessoas erram? Tem muita gente que salva a linha de base antes de atribuir o recurso. Então, é comum você ver o cara fazendo isso aqui, tá com essa tarefa aqui, do jeito que ela tá, 5 dias, sem ninguém nela. Pega lá o meu projeto, define a linha de base, a tarefa tá ali, salva no projeto inteiro, e aí depois esse cara vai lá, atribui o recurso, e esquece de atualizar a linha de base. Está trabalhando com uma informação defasada. E aí o que vai acontecer, né? A gente vai identificar aqui na nossa tabela o que está acontecendo. Então, lembrando, aqui eu salvei a linha de base e depois eu atribuí o recurso e não fiz mais nada. Então, quando a gente vai lá na nossa tabela de valor agregado,
como eu salvei a linha de base, você já pode observar que a minha variação ao término zerou todo mundo, menos R$ 4.000 aqui, que é um cidadão que está com o custo da linha de base zerado, né? Afinal, eu salvei a linha de base e não tinha recurso atribuído. Então essa variação pegou aqui, ela está apontando como negativa, mas observe que todo o resto está zerado, porque agora o custo da linha de base não é zero, então ele menos o EAC, que nesse momento também não tem modificação, porque eu ainda não lancei desempenho no projeto, tá igual, então ele vai ficar zerado. E também, óbvio, o nosso custo, né? A nossa variação de custo também está zerada, porque o custo menos o custo da linha de base também estão iguais. E conforme você for lançando dados e realizando medições, essas informações começam então a ser alimentadas e aí você consegue ver, né, o que está acontecendo. Então, acredito que agora a gente já tem esclarecido a questão do motivo do campo VAT, né, de variação ao término ficar negativo, e também a questão da linha de base. E aí você vai falar, Rubens, agora apareceu o valor no BCWS, mas apareceu para todo mundo. Apareceu para todo mundo porque a minha data de status não está definida ainda, né? E a minha data atual, né, ela é superior a essa data do projeto, ou seja, a gente está em 2021. Se eu vier aqui no meu projeto, estou gravando isso aqui, né, num feriado, né? Nas informações do projeto, a minha data atual é 21 de abril de 2021, então ela está bem depois desse projeto. Se essa data fosse, por exemplo, vamos mudar aqui uma simulação da data atual. O projeto começou em janeiro de 2020, né? Se ela tivesse, por exemplo, em 31 de dezembro de 2019, você pode observar que todo o meu BCWS zerou. Só que essa informação ela é muito importante, porque a data de status sempre prevalece. Então, por mais que a minha data atual esteja depois ou antes, quem vai mandar no BCWS é a data de status. Então, lembrem-se de que é importante marcar a data de status para realizar a medição. Se ela tiver como não definida, o project vai entender a sua data atual. E isso pode não ser realista, né? Pode ser que você esteja atualizando isso numa segunda-feira da semana, né? E só que as informações que você está lançando, elas são referentes à quinta-feira da semana anterior. Então, o ideal é que você tivesse lançado a data de status, marcando que a informação que você tem é de quinta-feira. Senão, ele vai calcular sexta e segunda, né? E aí você pode ter uma divergência, os dados podem não ficar reais. Então, isso é muito importante. Então, eu vou calcular minha data de status aqui, eu vou jogar 2 semanas para frente do meu projeto. Então, vamos em janeiro aqui. Começou no dia 6, eu vou marcar ela para dia... Primeira sexta-feira seria dia 10, a segunda dia 17. Vamos pôr aqui 2 sexta-feiras depois. E aí, observem que eu já tenho informações, tá? Independente de quando é a minha data atual, porque agora o project está considerando a minha data de status. Então, eu tenho informações aqui nas 2 primeiras atividades. Provavelmente elas não estão, as atividades de baixo aqui elas ainda não estão nesse período. Eu vou até aumentar aqui a minha exibição de detalhes. Vou colocar aqui, vou até inverter, né? Eu vou pôr o gráfico de Gantt em cima e vou pôr aqui a minha exibição de valor agregado embaixo, para a gente fazer esse comparativo. Deixa eu selecionar todo o projeto. Então, observem que, olha só, a minha data de status está parando aqui, né? Eu vou marcar ela um pouco mais para frente aqui, então, para pegar mais tarefas. Vou marcar ela para sexta-feira, dia 21 de fevereiro, que aí vai pegar essa turma aqui do começo aqui. Junto com essas atividades aqui. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o meu projeto. Data de status... 21 de fevereiro. Então, meu tracinho veio para cá e olha só, já comecei a ter mais informações aqui, ó, no meu BCWS. Observa que ele tá com informação até aqui e o restante tá zerado, porque tá depois da data de status.
Então, eu vou pegar até aqui a minha data atual e vou voltar ao normal, né? Vou deixá-la como hoje mesmo e vocês vão observar que a turma aqui continua zerada. Então, todo mundo aqui tá dentro desse intervalo. Se eu jogar mais uma semaninha, vocês vão observar que vai marcar mais tarefa aqui. Vamos jogar aqui dia 28 de fevereiro. Mais uma semaninha, vamos observar. Opa, já pintou mais uma tarefa aqui, ó. Que é provavelmente planejar produção e operação. Que é essa tarefa, justamente aquela tarefa ali, ó. Que estava fora, que entrou nessa semana. Mas beleza, vamos selecionar o projeto inteiro e vamos lá na nossa tarefa. Nossa linha de base está aqui. A minha tarefa teste, então, está dentro do intervalo dela. Linha de base não, desculpa, a data de status. Ela está ali no dia 28 de fevereiro e a minha tarefa teste está dentro do intervalo dela aqui. Então, meu BCWS tem que apontar, né? Só que não é o caso. Se a gente descer aqui para a nossa tarefa teste, você vai observar que o BCWS está zerado. E esse é o ponto, né? Que a gente salvou a linha de base e depois atribuiu o recurso, né, na tarefa e esqueceu de atualizar, né, essa linha de base. Então isso é importante, você tem que ter, óbvio que você tem que levar em consideração as modificações que você faz na sua linha de base, com base na política da sua empresa, né, de gerenciamento de mudanças, mas a partir do momento que você fez uma alteração e que a modificação dela foi aprovada, você tem que atualizar essa linha de base, tá? Você tem que manter essa tarefa atualizada e aí sim você vai poder ter informação dela aqui no valor planejado. Então, o que eu deveria fazer para que ela voltasse a ser computada? Eu preciso selecionar essa tarefa, vou lá em definir linha de base, vou copiar a tarefa selecionada, vou manter, né? Eu tô com a linha de base salva aqui. A primeira coisa, na verdade, eu vou precisar criar uma cópia, né? Da linha de base original na linha de base 1. E vai ser do meu projeto inteiro. E aqui eu já tenho uma linha de base definida na minha linha de base 1, que está dizendo a informação que a gente está vendo aqui, que era o recurso, a tarefa com 5 dias de duração, mas o recurso não estava atribuído. E agora a gente vai salvar a linha de base só para essa tarefa. E aí ela vai ficar por cima, né, da nossa linha de base que não tem numeração, que é a principal que a gente trabalha no projeto. Vou atualizar por cima de todo mundo. E aí eu vou pegar agora e vou criar a minha cópia da linha de base e vou salvar na linha de base 2. E aí é o projeto inteiro. Então a gente tem aqui duas linhas de base diferentes. Se a gente for analisar como que era a linha de base antes da mudança aprovada, né? Vamos ver aqui o custo da linha de base 1 na minha tarefa teste zerado e como que é a minha linha de base após a aprovação da mudança. Então é a minha segunda linha de base. É o custo da linha de base 2. E aí eu tenho a informação computada aqui, que é o mesmo. A última tem que ser sempre a mesma informação da linha de base principal, que seria o custo da linha de base aqui, que não tem numeração, que agora está com os 4.000. Então, se a gente for analisar aqui, logo embaixo aqui no valor agregado, observa que o BCWS dela agora tem informação. Então, isso é fundamental, essa questão, e muita gente comete esse erro. Então, vamos recapitular aqui quais são os principais aspectos aqui que a gente precisa conferir para ter certeza de que a gente está fazendo certinho. Primeiro aspecto, o campo que a gente está analisando é o campo cota. Para ter BCWS, é o campo cota. Então, beleza.
a minha linha de base está salva e ela está atualizada, porque não basta só você ter linha de base definida. Você tem que estar com a informação atualizada, senão vai acontecer o que aconteceu com a tarefa teste aqui. Tinha linha de base no projeto, mas o recurso foi atribuído depois e a segunda linha de base não foi salva. Então, a minha linha de base está salva e atualizada? Sim, então, beleza. Terceiro item. A minha data de status, no intervalo em que ela está marcada, eu tenho tarefas com atribuições que possuem custo nela, nesse intervalo, porque se nenhuma dessas tarefas aqui tivesse um recurso atribuído, se eu zerar o custo de todos esses recursos aqui, todo mundo está trabalhando de graça, o BCWS também não vai computar nada, porque não tem custo, não tem como ele calcular o valor agregado. Então, a minha data de status está definida e no intervalo dela, entre o início do meu projeto e a minha data de status, as tarefas que fazem parte desse intervalo possuem recursos e atribuições com custo definidos, atribuídos, então isso também é fundamental. Tanto é que se você pegar, por exemplo, um marco, término da etapa 1, ele está dentro do intervalo, mas ele não tem custo, ele não tem atribuição. Então lá na nossa planilha de valor agregado, você vai ver que o marco também está zerado. Então essa é a terceira pergunta. E aí, com base nessas 3 informações importantes, você vai conseguir dar sequência aí nas suas medições para poder lançar ali o seu percentual concluído, percentual físico, se você também trabalha com ele. E aí você vai ter o cálculo do seu valor agregado e você vai poder colocar o seu custo real e aí você vai ter os indicadores. Então, se eu pego uma tarefa aqui que está com 100% e eu concluir meu 100% dela, nesse intervalo da data de status, eu vou atualizá-la como agendado, então ele vai me dar 100%, meu percentual físico também vou marcar como 100%, eu tenho o valor agregado certinho aqui, meu índice de desempenho tá ok, vamos ver o custo, mas o meu custo real foi de 1.525. Meu CPI tá com 1 também, junto com SPI. Meu custo da linha de base, meu EAC também manteve a estimativa, então a minha variação ficou zerada. Se eu tivesse, por exemplo, gastado mais, vamos fazer essa brincadeira aqui, gastei R$ 2.500, então o meu CPI ia estar diferente aqui, ele ia estar 0,6, então isso muda muita coisa. Por quê? Porque o meu custo foi para 2.500, então a minha estimativa já teve modificação e agora eu tenho informação aqui na variação ao término, entre o custo da linha de base menos o custo da estimativa ao término, e a minha variação de custo também está aqui baseada no meu custo menos o custo da linha de base. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a solucionar alguns problemas que você possa estar enfrentando na hora de executar ali a sua análise de valor agregado. Qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. A gente se vê por aí. Um grande abraço.